Iniciamos este primeiro programa de 2013 fazendo uma rápida retrospectiva do 2012 na geopolítica internacional. Foi um ano, digamos, no palavreado popular, de guerras. Um ano de guerras de rapina, de guerras imperialistas, onde os Estados Unidos e a França, a Inglaterra, as grandes potências militares que usam o terrorismo de Estado e suas potencialidades militares para a escravização da humanidade, usaram de todas as formas para tentar dominar a humanidade. Lamentavelmente, foi um ano o ano de 2012, em que milhares de pessoas no mundo foram presas, torturadas, assassinadas pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela França, em atos terroristas que, lamentavelmente, não são julgados como crimes de guerra, porque eles mesmos montaram um tribunal chamado Tribunal Penal Internacional, no qual eles levam aqueles que terminam escapando de suas garras terroristas. Dessa forma, surge a perspectiva, surge a proposta, e muito intensa e de uma certa forma forte já hoje nos movimentos sociais, nos movimentos populares internacionais, da criação do Tribunal Penal da História. Esse Tribunal Penal da História foi uma proposta que já foi discutida no Fórum Social Mundial do ano passado e que vai se concretizar agora no Fórum Social Mundial, que vai se realizar em Tunis, na Tunísia, nesse ano de 2013, agora no mês de março. E a ideia é exatamente denunciar, mostrar para a humanidade que nós estamos vivendo em estados policiais. Em vários países do mundo, a dominação militar, policial, né, o controle, há uma promíscua relação entre os serviços de inteligência, as forças armadas, os governos e as corporações multinacionais, ou seja, empresas multinacionais, governos, e aí está o envolvimento, né, dos Estados Unidos, da União Europeia, da OTAN, da CIA e de outras organizações terroristas que se passam o mundo afora como defensoras, né, das liberdades e do modo de vida do povo americano e do povo europeu. É por essa razão que o Fórum Social Mundial de 2013 se torna importante na medida em que há essa perspectiva de criação desse tribunal, que tem, inclusive, alguns nomes que já podem ser levados a julgamentos e serem condenados para permanecerem condenados como terroristas por toda a história da humanidade. E aí tem, desde George Bush, tanto o pai como o filho, Baby Bush, né, que são dois terroristas que chegaram a presidente dos Estados Unidos, como Nicolas Sarkozy, que é aquele terrorista que foi presidente da França, assassinou mais de 50 mil pessoas na Líbia, né, com os bombardeios que ele autorizou, mas que a mídia de capacete, a mídia mundial não publica, porque dos 120 bilhões de dólares que foram gastos na guerra da Líbia, 65 bilhões foram gastos com a mídia e os 55 com armas, né? E agora estão fazendo o mesmo com a Síria. Além dele, também David Cameron, né? Aquela que é ainda secretária de Estado nos Estados Unidos, né? Que brindou com vinho, né? O assassinato dos filhos de Gaddafi, né? Que levantou uma taça de vinho também pelo assassinato daquelas crianças no Afeganistão, que é essa senhora chamada Hillary Clinton. Então, todos esses nomes devem ser levados para serem julgados como criminosos de guerra no Tribunal Penal da História, no Fórum Social Mundial. E não só eles, outros aí, assassinos que estão soltos, né, como esse David Cameron, aquele André Hamilton, que é o secretário-geral da OTAN, que autorizaram os assassinatos nas guerras do Oriente Médio. Bom, esse informe se torna importante na medida em que essas atividades vão se desenvolver agora
em março na Tunísia, né? Por outro lado, também há de se fazer essas comparações agora com relação ao que estão fazendo na Síria. Foi denunciado agora, descoberto, segundo informações pelo Serviço Secreto Russo e Chinês, de que a oposição síria estaria assassinando pessoas a sangue frio, fazendo chacinas, matando pessoas em Damasco, Homs e outras cidades na Síria, filmando e entregando as imagens para determinadas mídias internacionais para dizer que era o governo de Bashar al-Assad. Isso aí já se conhece porque eles fizeram também na Líbia. E tudo isso tem que ser denunciado, mas outra coisa que vai ser discutida no Fórum Social Mundial, é por isso a importância dos movimentos sociais brasileiros participarem do fórum, é a questão do controle midiático por parte dos governos que estão a cada dia assumindo mais esse controle. E por essa razão se configura o embate também da luta no Brasil e na América Latina da democratização, né, da comunicação. O outro assunto que nós queremos aqui trazer é a importância da questão do Parlasul. O que é o Parlasul? O Parlasul é uma espécie de Parlamento Europeu da América do Sul. O Mercosul, quando foi criado, junto com ele, foi criado também o Tribunal de Revisão, que configura-se, digamos assim, como o Poder Judiciário do Mercosul, que vai fazer o trabalho de arbitragem jurídico, falando num palavreado mais popular, para que as pessoas entendam, do Mercosul. A comissão administrativa é aquela que faz a parte do Poder Executivo, a parte administrativa, né? E o Parlasul é o Poder Legislativo do Mercosul. Ocorre que o Parlasul, que é quem vai realmente deliberar sobre todas as transformações que vão ocorrer nos países do Mercosul a partir de agora, de 2014, né? Estamos em 2013, mas a partir de 2014 vão começar a ver essas mudanças e essas deliberações. Ele, antigamente, era formado por 9 representantes de cada país, tanto do Brasil como do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. Agora a Venezuela fazendo parte e a Bolívia, que deve entrar logo, e também o Equador, acreditamos, passam a ter, conforme suas populações, parlamentares representando o Parlasul de forma diferenciada de acordo com as populações. Só que até agora somente o Paraguai elegeu diretamente. E o protocolo que criou o Parlasul determina que as eleições sejam diretas. Então, o Paraguai já elegeu seus parlamentares, o Uruguai e a Argentina já marcaram suas eleições, a Venezuela está elegendo também, de forma direta, os seus parlamentares, e só o Brasil, que até agora não elegeu os seus parlamentares. Por quê? Existe um projeto de lei que precisa ser regulamentado, que foi apresentado pelo deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e outro apresentado pelo senador Lindenberg Faria, do PT do Rio de Janeiro. Ocorre que um deputado do Paraná, se não me engano, do nome Dr. Rosinha, sempre vem tentando evitar que as eleições diretas aconteçam e deu parecer contrário em 2010 e deu parecer contrário em 2012. E agora, no projeto do senador Lindenberg Farias, apareceu, então, o senador Antônio Carlos Valadares, deu parecer favorável às eleições diretas em 2014. E essas eleições precisam se realizar. Por quê? O Brasil hoje tem 37 parlamentares que representam o povo brasileiro no Parlasul. Você que está me ouvindo, sabe quem são esses 37 parlamentares? Porque eu não sei. Eles se dizem meu representante e seu representante. Mas eu não sei quem são eles. Foram escolhidos dentro do Congresso Nacional. Ocorre que tenha eleição direta ou não tenha eleição direta, em 2014 o Brasil vai ter 75 parlamentares representando o povo brasileiro lá no Parlasul. E é por essa razão
que os movimentos sociais fizeram uma reunião agora no começo de dezembro de 2012 e deliberaram com a palavra de ordem contra o parecer do deputado Dr. Rosinha e a favor do substitutivo do senador Antônio Carlos Valadares, que aprova na íntegra o projeto de lei do senador Lindenberg Farias, que garante as eleições do Parlasul dos 75 parlamentares brasileiros pela via direta. Essa foi a primeira deliberação tomada pelos movimentos sociais. A segunda, que estas eleições, se realizando, os movimentos sociais ali presentes naquela reunião vão trabalhar para que todo o povo brasileiro compareça às urnas de 2014 para votar para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado do Parlasul. Caso os parlamentares não aprovem esta medida até o 30 de julho deste ano de 2014, os movimentos sociais lá presentes vão iniciar uma campanha de boicote das eleições de 2014, mostrando para o povo brasileiro que se ele for votar, se ele não for votar, ele só vai pagar uma multa de 3 ou 4 reais. Se for votar, que vote em branco ou que vote nulo. Essa é a proposta que foi aprovada lá, não está dizendo que somos a favor. Então, é bom que se pense, os parlamentares tomem conhecimento dessa deliberação e que aprovem as eleições do Parlasul para 2014. Caso contrário, serão responsabilizados pelo boicote que vai haver essas eleições em 2014. E, por último, é bom que se diga que é preciso que se tenha as eleições. Por quê? Porque essas eleições é onde nós vamos discutir assuntos importantíssimos da geopolítica brasileira. Primeiro, vamos ter que discutir o pré-sal, que não é discutido em eleição de deputado, de senador, de vereador, de prefeito, mas os Estados Unidos não querem que isso seja discutido. O imperialismo não quer que se discuta as 6 bases militares que eles instalaram na Colômbia e que estão com seus mísseis apontados para as capitais brasileiras. Os Estados Unidos, o imperialismo, não quer que se discuta o financiamento que eles fazem do narcotráfico com a entrada de drogas aqui na América Latina, que são financiados pelas organizações terroristas americanas. Eles não querem que se discuta, por exemplo, a 4ª frota que foi instalada no Atlântico, aqui a 4ª frota, que está ameaçando o Brasil e a América do Sul pelo pré-sal. Então esses assuntos todos só vão ser discutidos se tivermos eleições para o Parlasul. É por essa razão que os Estados Unidos, que as grandes corporações multinacionais e que a direita brasileira não quer a discussão do Parlasul. Por essa razão é que os movimentos sociais nos pediram, e aqui estamos apenas transmitindo, porque assistimos à reunião, de que em 2014 tem que haver eleições diretas para o Parlasul. Caso contrário, os movimentos sociais vão começar a campanha a partir de 1º de julho, se até o dia 30 de junho não for aprovado esse projeto do senador Lindenberg Farias com o substitutivo do senador Antônio Carlos Valadares. Então, parabéns ao senador Lindenberg Farias, parabéns ao senador Antônio Carlos Valadares e parabéns ao deputado Carlos Zaratini, que foram os 3 parlamentares que mais lutaram e que vêm lutando até hoje para que as eleições para o Parlasul se realizem em 2014. E parabéns aos movimentos sociais brasileiros. Muito obrigado e até a próxima.